boa noite, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, você que está chegando aí. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus, amém. Estamos iniciando mais uma live Mulheres Extraordinárias, Saúde Emocional e Fé. Você que está chegando, já vai compartilhando, convidando mais uma mulher extraordinária para estar aqui, amém? E para a gente iniciar, eu quero orar, pedindo para o Senhor, amém, que Ele abençoe essa live, para que a gente possa entender ainda melhor, não é mesmo? Aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Boa noite, Edivânia, que Deus te abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor, amém? Então fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidas mais uma vez em Teu nome. Primeiramente, Senhor, para Te agradecer, para engrandecer o Teu santo nome e pedir que o Senhor consagre esta live, Senhor. Tudo que nós vamos falar aqui nesta noite, Pai, que vidas sejam alcançadas, que famílias sejam transformadas para a glória do Teu santo nome. Assim nós Te agradecemos, crendo no Teu milagre, crendo no sobrenatural, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha só, meu esposo já está aí, te amo muito, meu amor. Que Deus abençoe. Amém. Quem mais que tá aí? Maria. Oh, glória a Deus. Maria Aparecida. É a Omena. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E todo mundo chegando aí. A paz do Senhor, Eliane. Ai, gente, se escapar alguém, me perdoa, porque vai aparecendo e subindo aqui, aí não dá tempo. Heloísa, boa noite. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, esse tema, ele foi escolhido lá no grupo Mulheres Extraordinárias, tá? Aí no final da live, eu vou dizer para você como é que você faz para participar do grupo, tá bom? E lá no grupo foi feita uma enquete. E assim, não é interessante que não foi só na enquete, sabe? Ai, amém. A Almena estava mandando aqui o link, né, para as outras pessoas, né? Ô, glória, isso aí. Né? Quem puder aí mandar para as amigas, né? Tá bom? Para convidar aqui para participar. Então, esse tema, falar sobre cansaço emocional, falar sobre sobrecarga, né? Dores da alma, são dores da alma. Isso é muito pedido, né? Muitas mulheres falam sobre isso, a gente está sempre focando para justamente tentar amenizar cada vez mais essas dores, tá? Então, a gente vai falar um pouco disso e eu creio que o Espírito Santo de Deus ainda vai trazer muitas coisas à tona que vão ajudar ainda mais. Então deixa Deus te usar também. Você que está aí, faça os seus comentários, participe, tire dúvidas. Às vezes não é uma dúvida que é só sua, é uma dúvida de muitas mulheres, tá? Então a gente fala sobre fé e a gente fala sobre questões emocionais. Aqui não tem papo sério mesmo. Aqui não tem, né, não posso falar disso, daquilo. Não, aqui a gente fala na lata sobre ansiedade, depressão e vida cristã, né, que muitas vezes entra ali em conflito. Tá? Por quê? Porque necessitamos de entendimento na palavra e conhecimento, um conhecimento que vai no profundo, tá? Eu estou aprendendo junto com vocês, mas eu trago aqui aquilo que eu também aprendi fazendo os cursos e na experiência. São 15 anos atendendo famílias, atendendo mulheres e já há quase 10 anos atendendo
de maneira terapêutica mesmo, né? Então, entre aconselhamento pastoral e atendimento terapêutico são 15 anos. Então, já dá pra gente compartilhar aí alguma coisa, né? Em nome de Jesus. Então, assim, pensa bem, talvez você esteja funcionando, tá aí, no piloto automático. Só que por dentro você está esgotada. Então, uma coisa é o cansaço, a gente vai falar sobre cansaço físico já, né? Uma coisa é você perceber o que é cansaço físico. Outra coisa é você perceber o que é um cansaço emocional, é cansaço da alma. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? As diferenças, né, do que é cansaço. Por exemplo, hoje foi um dia assim bem cansativo, né? Saí muito, eu ando de moto, né? Então eu saí muito de moto e vai pra cá e vai pra lá e leva a filha na escola e busca e tal, né? Então essa agitação. E o corpo fica cansado. Então às vezes eu tô falando mais molinho, porém aqui dentro tem que estar o quê? Bem. Então eu preciso, não porque eu preciso, porque é uma obrigação. Eu preciso para viver bem, para viver uma vida leve. E dentro dos meus projetos aí desse semestre, ainda neste semestre, eu quero trazer para vocês vídeos que falem mais sobre como viver uma vida leve. E é justamente, a gente vai falar sobre sobrecargas, né? Então, às vezes, por dentro você está muito cansada. E aí a gente vai na palavra. O que está escrito na Bíblia, em Isaías 26:3? Diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Nós estamos falando aqui de propósito, certo? Sobre propósitos. O que é viver no propósito de Deus, né? O que é isso? E aí a gente vai entender também como viver o propósito de Deus. Eu passei muitos anos, apesar de todos esses anos atendendo, a gente vai adquirindo experiência, porém, a gente também vai o quê? Crescendo, né? E durante esse processo, muita coisa muda. Até eu conseguir chegar num veredito, né, que chama de atender mulheres, até chegar nesse veredito, eu precisei o quê? Buscar esse propósito, entender. E para eu entender o propósito de Deus na minha vida, eu precisei trazer um novo significado para tudo aquilo que eu já tinha vivido antes. Amém? A Demari está pedindo oração, ela está enferma. Demari, no final a gente vai orar, tá? Mas eu quero nesse momento profetizar sobre a tua vida a saúde. Saúde nos ossos, a saúde no corpo, saúde na alma. Receba a tua cura nesta noite. Fica aqui conosco. Porque muitas vezes as enfermidades do nosso corpo físico dão sinais, tá? De algo ainda mais profundo que o Senhor quer te revelar. Então receba a tua cura nesta noite, amém, Demari? Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Camila. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Então, como eu estava falando, o propósito de Deus na minha vida, eu fui o quê? Primeiro eu precisei entender por que Deus estava permitindo certas coisas acontecerem. Aí vocês começam também aí, né, aonde vocês estão, a refletir e deixa o Espírito Santo falar no teu coração a respeito do que Deus está te ensinando nesta sobrecarga e neste cansaço emocional. Deus, ele é tão bom, ele permite que a gente viva todas estas coisas, turbilhões, desafios, parece que a gente vai explodir. E na verdade ele está permitindo, porque ele está
como se ele estivesse dizendo assim para nós, atenção, presta atenção, o que você está sentindo, entendeu? Então ele quer que a gente fique atento, né? Ele quer que todas nós, né, a grande maioria aqui mulheres, que nós fiquemos atentas a cada sinal do corpo e da alma, tá? Então presta atenção, fica ligada aí no trono. A paz, ela existe. Segundo essa passagem, tu guardarás em perfeita paz, quer dizer, o Senhor, né, guarda em nós uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que o mundo não entende. As pessoas olham para você, veem tudo que você passou e em certas situações, talvez não em todas, talvez em algumas, que é o que te traz incômodo e desconforto, em algumas você sofra mais, em outras você está tirando de letra. E aí tem gente que você nem sabe, mas está te observando. E tá vendo que, meu Deus, como que ela consegue passar por isso sem perder as estribeiras, como dizem, né? Então, essa paz que excede todo entendimento, é só o Senhor quem pode nos garantir e nos dar. E aí, ele faz isso com aqueles o qual o propósito está alicerçado nele. Então, o que move as nossas atitudes, o que move as nossas falas, o que move os nossos pensamentos, se estão conectados com aquilo que Ele tem para nós, então aí vem essa paz. É algo que acontece ao mesmo tempo, é junto, caminha junto, entende? Nós precisamos de um alinhamento. Que alinhamento é esse? É muito de uns tempos para cá, né? Precisamos conversar para alinhar os nossos planos, né? Começou a se usar essa expressão, alinhar. Por que alinhar? Quer dizer, a traçar uma meta que caminhe junto, certo? Então, eu preciso alinhar o meu interior, porque senão eu não vou conseguir encontrar esse propósito, eu não vou conseguir encontrar essa paz, eu não vou conseguir ter uma vida mais leve sem essa sobrecarga toda e sem esse cansaço. Já passei por fases na minha vida, né? Não sei se meu esposo tá aí ainda, de eu falar para ele, amor, eu tô cansada, tô esgotada, mas não é no corpo, é aqui dentro. Então eu já passei por momentos bem desafiadores em relação a esse cansaço emocional também. E aí, ter essa paz que o Senhor tem para nós é interessante. Não é ausência de problemas, não é ausência de aflições, não é um mar de rosas. Não. Os desafios virão, fazem parte do processo. Nós não estamos ainda na glória, porque lá na glória, esquece, não tem problema, não tem choro, não tem lágrima, não tem dor, aleluia, graças a Deus que é assim, né, na glória, mas aqui haverão momentos muito desafiadores, mas muito mesmo, e tá tudo bem, é assim mesmo na vida do cristão. E na vida dos que não são cristãos também. Só que na vida deles é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque só o Senhor, para nos dar a graça que a gente precisa, para superar esses desafios com coragem, de cabeça erguida, alegres, regozijantes. Alegre no deserto? Oxe, tá andando no deserto, você sabe o que vai ter lá na frente, você tem uma visão positiva de futuro, você já está se alegrando antes mesmo de tomar posse. Isso é possível só para aquele que crê nele, crê no Senhor, né? O meu esposo falou, vês-me aqui, acho que é eis-me aqui. Amém, glória a Deus. Tá dando para entender? Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Fala aí. Então não é ausência de problemas, ter paz, ter uma vida leve.
não é que nada de ruim acontece na vida dessa pessoinha. Então, assim, vocês olham pra mim, eu tô aqui sorrindo. Então, eu acabei de falar, meu corpinho tá cansado. Tô ao vivo, tá? É ao vivo, tá? E tô cansadinha, tá tudo bem. Passei uma tarde muito agradável com uma mulher extraordinária. Tomamos um café, foi maravilhoso. Foi o meu respiro à tarde. Mas de manhã, hora do almoço, que correria que foi, né? Aí a gente dá aquele respiro, tem que se permitir. Vou falar sobre isso também. Precisamos nos permitir, tá? Algumas coisas, óbvio, dentro da vontade soberana do Senhor, né? Ter paz é organizar a alma. Por isso que a maioria das mulheres cristãs, elas reclamam que tá tudo bagunçado. Não, tá tudo bagunçado. Meu coração tá bagunçado, minha mente tá bagunçada. Preciso arrumar aqui essa bagunça. Às vezes 1 hora de conversa é suficiente. Às vezes 1 hora de live é suficiente. Às vezes sentar, orar, conversar com o teu pai. Entende? Já é suficiente. Às vezes precisa passar por um processo de literalmente uma depuração das emoções. Jogar fora o que não presta e abraçar aquilo que te dá força, que te dá energia para suportar e para não apenas sobreviver, mas para viver. Que é isso que Deus tem para nós. Ele quer que a gente viva uma vida em plenitude e não apenas trabalhemos no piloto automático. Amém? Né? Então, eu quero fazer a primeira pergunta. O senhor gosta de fazer pergunta, né, para vocês? Primeira pergunta da noite. O que hoje está pesando dentro de você que ninguém vê? Ninguém vê. Então, aparentemente, está tudo bem. Você está ótima. Todo mundo acha que você está ótima. Mas tem algo que está te sobrecarregando. Só pensa, não precisa falar, se você não quiser. Se você quiser compartilhar, é interessante porque a gente, né, pode explicar um pouquinho mais. Mas você não guarda para você. A Eliane compartilhou uma angústia. Aí, Eliane, obviamente, não dá tempo da gente cavucar tudo, né? Eu falo que eu cavoco, que eu cutuco para descobrir que raiz é essa. Tristeza, uma angústia, uma tristeza. Eliane, essa é uma realidade de muitas mulheres, tá? Então, a angústia, a tristeza, aí a gente vai se aprofundando. Por quê? De onde vem? Foi uma frase ouvida ou uma frase não dita, tá? Vozes que vêm desde lá de trás, né? Como o nosso irmão presbítero pregou ontem, falando, essas vozes que te perseguem por muitos anos, é preciso dar um basta. Essa tristeza, essa angústia que muitas pessoas sentem, pode ser reflexo das muitas vozes que atrapalham o nosso dia a dia, o nosso processo, tá? Então, o que mais tem te cansado? Tem te pesado dentro de você? O cansaço, como eu falei, ele não é só físico. Eu defendo muito a questão da psicossomática, que é o corpo refletindo as questões emocionais. Por que eu defendo? Porque eu acredito que o nosso corpo, ele é um termômetro que Deus criou para ser assim, né? Um termômetro que ele fez de propósito para nós entendermos as nossas emoções. Pode ser o contrário, né? Como muitos defendem, a pessoa ela adquire um problema gástrico e ela entra em ansiedade por causa da questão gástrica.
é uma gastrite, uma úlcera, ela entra em crise de ansiedade por causa do problema físico. Pode ser o contrário? Como que dizem? Tem uma palavrinha difícil, mas que eu não consigo encontrar uma outra palavra que reflita isso. Mas é cíclico. Por que é cíclico? Porque um interfere no outro constantemente, tá? Então, o corpo interfere na alma, que interfere no corpo. E o espírito? Nós somos triuno, corpo, alma e espírito. É cíclico. O espírito que interfere no corpo, que interfere no espírito, que interfere na alma. Então, os três andam juntos. Então, se eu não estou conseguindo resolver um problema físico, então eu vou na questão da alma, eu vou para o espiritual. E algum caminho desse a gente vai entrando e vai. É como um novelo, um emaranhado, um nó de 3 linhas. Eita, glória a Deus. Deus está me mostrando um nó que muitas mulheres vivem como um nó, um emaranhado de uma linha, mas não é só uma, são 3. Corpo, alma e espírito. E tá tudo embolado, tudo com nó, tudo, sabe, que você olha assim, meu Deus, eu tenho que desfazer esse nó. Por onde eu começo? Não sei nem onde tá a ponta, você não consegue encontrar a ponta, entendeu? E aí você vai lá na pontinha do espiritual, mas esse aqui eu tô conseguindo puxar, mas parece que tá apertando mais, tá deixando o nó mais cego. Deixa eu tentar puxar esse aqui que é da alma, deixa eu tentar puxar esse aqui que é do corpo. Então, entendem? Tá? É justamente sobre isso. Então, o cansaço, ele não é só físico. Um cansaço, ele também pode ser o cansaço da alma. Cansei de ver mulheres, atletas superativas, o dia inteiro lá na lida e estão cansadas emocionalmente, esgotadas. E tem algo que talvez muitas aqui tenham isso, né? Eu vou compartilhar que eu tenho, que eu olho na cara, eu já percebo. Tem coisa que Deus mostra, né? Então eu olho assim, às vezes a pessoa não abre a boca. Eu já percebi qual é o problema. E glória a Deus por isso, porque no que eu faço, no meu trabalho, isso é muito útil, porque eu consigo enxergar e ajudar e tal, e aí tem essa comunicação, né? Mas por quê? Às vezes a mulher linda e maravilhosa, mas por dentro tá moída, esgotada. Então tá com a mente acelerada. Quantos memes você já viu, né? De mulher parada assim, né? E aí várias vozes, né? Ai, tem que lavar louça, tem que lavar roupa, tem que não sei o quê, e amanhã tem compromisso, e a mente tá acelerada. Eu já tive muito a minha mente acelerada. E o meu velho homem, né? Minha velha mulher, que era super acelerada, e literalmente de uns anos pra cá eu tenho colocado o pé no freio. Ainda mais depois dos processos que eu passei. Então, passando pelo processo, eu fui entendendo, tá bom, Senhor, porque às vezes ele faz a gente pôr o pé no freio de propósito, com propósito. E aí você é obrigada, porque quando você não cuida dessa mente acelerada, teu corpo vai gritar, entendeu? Tá puxando muito o fiozinho da emoção e o nó no teu corpo está apertando. Literalmente, né? Se você, não sei se tem alguma massoterapeuta aqui, né? Que faz massagem, né? Ou fisioterapeutas, né? Podem dizer que quando vai fazer a massagem, né? E aí a massagista, né? Como fala popularmente, fala, você tá bem tensa, hein, minha filha? Tá tensa. O corpo reflete. Concorda?
Então, a mente acelerada, não estou resolvendo isso, não estou conseguindo equilibrar isso, não estou conseguindo desacelerar. Meu corpo vai reclamar. Aqui no ombro, né? Uma dorzinha aqui atrás, dor de barriga, intestino, pernas que doem, pé que dói, mãos, principalmente assim nas juntinhas. Às vezes você não foi diagnosticada com fibromialgia. Eu já tratei mulheres com fibromialgia, né? E com a terapia sai. Por quê? Porque grande parte tem fundo emocional, não tem jeito. Não adianta a gente negar, né? E às vezes não é que você tem fibromialgia, mas você já tá sacando que o teu corpo tá gritando. Excessos de responsabilidade, isso é cansaço emocional. Excesso de responsabilidades. Oxi, existe aquilo que está na sua tutela, na sua responsabilidade. O que não está, tira a tua mão. É isso que muitas vezes você escuta lá no culto, não é? Tira a tua mão, deixa Deus cuidar, deixa Deus trabalhar. Você está abraçando responsabilidades que não são suas. Fique atenta nisso. Excesso de responsabilidade. Coisas que você abraçou achando que era para você abraçar e não era. Você tinha que deixar que o dono daquela situação lá, o responsável por aquela situação, que pegasse, que abraçasse. Ah, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Vai, não cai nessa. De que se você não fizer, ninguém vai fazer. Ah, mas faz. Experimenta. Experimenta não fazer aquilo que você sabe que não é sua responsabilidade, tá, gente? Não estou falando não estou falando daquilo que é responsabilidade sua. Estou falando do que você já percebeu, já viu, Deus já deu sinal, Deus já avisou, Deus está falando e você continua colocando a tua mão. Abraçando excesso de responsabilidade, isso cansa, é muito cansativo. Eu já passei por isso. E se eu conseguir me libertar disso daí, graças ao Senhor, e as terapias e muito aconselhamento, que dos conselhos, né, vem a sabedoria, você também consegue, certo? Preocupação constante. O que é preocupação constante? Que é isso que te dá cansaço, né? Faz o Senhor piedade, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Ô, glória, estava tendo oração na casa da piedade. É isso aí. Obrigada, Senhor. Amém. Né? Isso é muito bom. Né? E aí, preocupações constantes. O que é preocupação constante? O que seria preocupação constante? Veja bem, a mente está acelerada porque você está preocupada com coisas que ainda não aconteceram, que ainda é do dia de amanhã, e você já está estressada, já está preocupada e fica aquele trelelê na tua cabeça. Aí você fica preocupada. Não vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que fulano vai vir? Será que fulana vai? Você começa a se preocupar constantemente. Gente, isso é terrível para a alma. Nós precisamos de paz, não é? Então, tá se preocupando muito. Aí você fala assim, Angelita, você não conhece a minha vida. Você não conhece fulana, você não conhece fulano. É claro que eu tenho que me preocupar, porque já bateu... Como é que falam? Que já bateu a cara, já quebrou a cara, já fez besteira, vai fazer besteira de novo. Excesso de responsabilidade. Você está tentando assumir, colocar a tua mão em responsabilidades que não são suas. Parabéns, você vai ficar com preocupação constante 24 horas por dia. Deixa eu só te lembrar uma coisa, tá? Existe alguém que tem todo o poder, que é perfeito e que está no controle de tudo.
Você não precisa ficar preocupada constantemente. Não. Existe uma preocupação natural. É natural, eu sou mãe, eu me preocupo com a minha filha. Ela vai para a escola, eu oro, eu profetizo, eu peço para o Senhor, guarda a mentezinha da minha filha, guarda. Aí eu fico, será que tá tudo bem? É normal a gente como mãe, por exemplo. De repente você não é mãe, você é filha, ainda não casou, não tem filhos. E aí você se preocupa às vezes com seus pais. Eu também, a minha mãe é viva, eu me preocupo com a minha mãe, Será que tá tudo bem? Mãe, tá tudo bem? Só que é uma preocupação saudável, é zelo. Preocupação saudável é igual a zelo. Agora, preocupação constante não é zelo, é tribulação. Tribulação. É problema. E uma cobrança interna, porque às vezes você pensa assim, mas Angelita, eu preciso me preocupar. Vira quase um vício. O que você está fazendo? Está se cobrando, como se você tivesse a responsabilidade, vulgo culpa. Tá? Pessoas que se sobrecarregam com responsabilidades excessivas estão gerando para si, sem perceber, oportunidades de culpa. Porque uma vez que eu coloco a minha mão, eu vou ser responsável por aquilo. Eu vou responder. Concorda? Então vamos trazer para a nossa realidade de mulheres. Cuida da casa. Trabalha, muitas vezes trabalha fora ou trabalha dentro de casa, que é o meu caso, eu trabalho em casa, Atendo online em casa. Cuida da família, cuida da igreja, cuida dos outros. Gente, você nasceu para cuidar? Assim, todo mundo, A Piedade está falando, sou muito preocupada, acho. Pois é. E aí isso pesa. Pesa nas nossas costas, na cabeça, no ombro, dói. E eu imagino a dor, porque eu já passei por isso. E é uma luta normal. É um desafio, Não gosto muito de usar o nome luta. É um desafio normal. Todos os dias enfrentando a velha Angelita que se preocupava demais. Opa, fica aí nesse cantinho. Porque a Angelita nova não é assim não. Não que a gente vá simplesmente largar tudo. Também vou falar disso. Não é pra largar tudo. Eu tenho que saber aquilo que é responsabilidade minha. Eu tenho que discernir, tá? Então, você cuida de todo mundo, mas não se cuida. Não se cuida, não vai no médico, não faz um exame, não faz um check-up, não vai ver como que você tá, como é que tá a sua saúde. Não, você não se cuida. Você só tá cuidando dos outros. Todo mundo. E não tá cuidando de você. Esqueceu de você. Só que aí o que vai sobrar de você? Você é Deus? Você é perfeita? Não. Uma hora essa carninha aqui, vai ficando velhinha, cansadinha, E precisa, dormir um pouquinho mais, descansar um pouquinho mais. E aí? Aí você começa, eu não tô dando conta. Claro que não. Você assumiu 10 responsabilidades, sendo que era só uma para você. Eu sei que Deus está falando aí no coraçãozinho de vocês. Em Mateus 11, 28, diz assim. Você conhece essa passagem. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele nos traz o alívio, diz a palavra. É Ele quem... Gente, Jesus morreu na cruz por amor a nós, pra gente não viver mais essa vida pesada.
E aí, quando nós somos mulheres cristãs, e aí quando a gente começa, ai, eu preciso fazer, preciso acontecer, eu tenho que dar conta. Às vezes você não tá falando isso, mas você age assim, tá? Eu tô ligado em vocês. Às vezes você não tá falando. Ah, não, Angélica, não, eu não sou assim, não. Mas vai ver a tua rotina. Vai ver o que você já fez hoje. Será que você fez uma pausazinha aí no dia? Entende? Eu sei que tem mulheres aqui que, né, tá caminhando, consegue muitas vezes, mas também tem muitas. Por isso que eu falo para vocês, compartilhem, para que mulheres que ainda não caiu essa ficha para elas, entendeu? De que elas precisam de um tempo para elas, né? E para elas entenderem que o Senhor morreu na cruz para nos tirar esse fardo. Olha a misericórdia de Deus, a gente nem merece, né? Mas Ele fez. Não somos nem merecedores. Olha, Michele, paz do Senhor, Michele. Michele falou, eu já determinei que não vou viver mais assim. Aleluia, glória a Deus. Isso é posicionamento. Isso é posicionamento. Eu vou falar sobre posicionamento. Então, vê se você entende de uma vez por todas na tua vida. Jesus, Ele não te chamou para ser forte. Ele não chamou os fortes. Tem que ser forte, Mulher Maravilha. Não. Ele chamou as cansadas. Eu estava cansada. E aí o Senhor falou, vem, que eu vou tirar esse teu cansaço. Aleluia. Melhorei bastante. Tem muita coisa para melhorar, né? A gente melhora todo dia, né? Tem que melhorar, né? Mas olha, eu era bem cansadinha. Porque eu achava que eu tinha que ser forte o tempo todo. Mas tinha raiz aí. Tinha raiz escondida lá atrás. Porque foram as coisas que eu ouvi, que eu vivi. Não por culpa de família, do pai, da mãe. Hoje essa ficha caiu, mas interferiu. A educação, a maneira como eu enxergava a vida. Quem é que nos ensina? Entendeu? Então existe uma responsabilidade que não foi nossa, não é nossa. Tá tudo bem, a gente só precisa o quê? Ressignificar. Aí sim. Então, o Senhor, Ele não chama os fortes, por quê? Por que Deus não chama os capacitados, como diz a palavra? Porque Ele quer nos mostrar que nós precisamos dEle para sermos fortes, entendeu? Nós precisamos dEle para sermos capacitados por Ele. A glória de Deus, Ele não divide com ninguém, não. Por isso que quem fala, meu braço forte, eu consegui, eu fui lá, eu venci. Não, não é isso que Ele quer. Ele quer corações quebrantados e humildes. Aí eu tenho uma outra pergunta. Dependência de Deus, a Michele. Dependência de Deus. Não sou mais dependente do meu braço forte, não sou mais dependente da minha própria força, porque eu reconheço que eu não sou forte. Quem é forte é Ele. Ele me fortalece. Aleluia. É Ele quem me fortalece. É Ele quem me garante a vitória. É Ele quem me levanta. É Ele quem me dá a cura. É Ele quem me dá a inteligência. É Ele quem me dá discernimento. Eu não sou nada sem Ele. Eu não sou ninguém sem Ele. Você não é ninguém sem Ele. Você é ninguém sem Ele. Falar o português claro. Aí eu tenho mais uma pergunta. Você está cansada porque faz muito? Ou porque você carrega coisas que não são suas? Por que você está cansada? Você está carregando muitas coisas? Tá? Porque você faz muito. Faz. Você arruma a casa, lava a louça, faz comida, cuida dos filhos, marido, trabalha e tal, que nem eu falei aqui, cuida da igreja, faz um monte de coisa.
Tá num monte de ministério infantil, ministério de louvor, ministério não sei o que, ministério não sei o que lá, um monte de ministério, e aí você tá fazendo um monte de coisa. Mas, peraí, será que você não está carregando coisas que não são suas? Por isso que é muito importante ter esse discernimento. Saber os limites. Eu vou entrar nos limites agora. Como que essa sobrecarga ela se forma? Porque assim, você não ficou sobrecarregada da noite pro dia, certo? Não foi da noite pro dia. Foi algo que foi acontecendo aos poucos e você foi deixando rolar. E vai se acumulando. Hoje é um negocinho aqui, amanhã é outro ali, daqui a pouco você já tá cuidando da tua rua inteira, do bairro, entende? Do filho lá da vizinha, meu Deus, eu tô preocupada porque o filho da dona Candinha tá... Você já tá extrapolando, tá deixando acumular. Aí as suas emoções não foram resolvidas, emoções não resolvidas, o corpo grita, a alma chora, o espírito se abate. Emoções não resolvidas, o corpo grita, a alma chora e o espírito se abate. As responsabilidades excessivas, uma após outra, todos os dias. Falta de limite está se acumulando, você não impõe limites. As pessoas falam o que querem, fazem o que querem, dizem quem é você, e você aos poucos vai esquecendo quem Deus disse que você é. Qual é a palavra que eu sempre falo para vocês lerem? Para vocês lembrarem quem são vocês. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2. Leiam Efésios. Só para lembrar. Aí vocês se lembram, aí, opa, dá um up, né? E mergulha na palavra. Porque a palavra toda nos mostra quem nós somos. Segundo o Senhor que nos criou. Ele nos criou. Necessidade de ficar agradando. Tô sempre falando disso. Por quê? Porque é um mal da maioria das mulheres cristãs. Uma necessidade de agradar aos outros. Não são todas, não. Porque eu conheço algumas mulheres cristãs que têm algumas questões emocionais para serem resolvidas. Uma delas de querer agradar aos outros, ela não está muito preocupada com isso. Tá tudo bem, glória a Deus por isso. Mas muitas se preocupam em agradar. Isso machuca a alma. Porque a necessidade de querer agradar o outro é uma necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação é uma necessidade de ser reconhecida pelo outro. E se eu quero ser, olha só a raiz, vocês estão entendendo? Você vai mergulhando. E se eu quero ser reconhecida pelo outro, é porque a opinião do outro tem muito peso e muito valor para mim. E se a opinião do outro tem peso e valor para mim, se eu colocar numa balança, a opinião de quem tem mais peso? A do outro ou a de Deus? Aí eu começo a pensar. É a opinião de quem tem mais valor? E eu tô querendo agradar quem mesmo? O outro? Entendeu? O perigo. Então, você entende que é uma coisa que vai acontecendo devagarzinho, vai se acumulando, Daqui a pouco você já não tá, você já esqueceu. Né? Hoje eu tô com uma Bíblia bonita aqui, que é da minha filha. Daqui a pouco você já esqueceu que tá aqui. Não esqueceu. Entendeu? Porque você tá focada no outro. O que o outro fala, o que o outro pensa, se o outro gostou, não gostou. Medo de decepcionar. Decepcionar quem? Quando eu tenho temor a Deus e me preocupo se eu estou agradando ao Senhor, é diferente. A busca por agradar a Deus é tão leve, é tão gostoso.
gostoso. Ele trata a gente assim, ó. Ele perdoa o nosso tempo da ignorância. Ele sabe quando a gente ainda não entendeu muito bem, mas ele recebe o presente. A gente quer... Sabe a criança quando chega e faz aquele desenho, tudo... A gente chama na educação infantil... A gente chama de garatuja. É uns desenhos assim, tudo meio tortinho. Aí a criança traz uns desenhos tudo tortinho, né? Uma vez eu presenciei uma cena dessa, muitos anos atrás, quando eu fazia magistério. Aí a criança chegou pra mãe com aquele desenho, tudo esquisito. Aí a mãe, que horror! Tá bonitinho, filha. Mas na hora ela não se agradou, né? Por quê? Porque ela é ser humano. Ela viu com os olhos de ser humano. Ah, mas é mãe. Ah, mas ela não estava numa hora legal. E aí ela olhou lá e... Ah, tá bom, filha, vai. Tá bom. Aí mostrou assim pra mim, olha o desenho que ela fez. Meio que, né, tirando um sarro. Eu falei, esse foi o melhor dela. Aí ela, é verdade, é só você. Aí ela ainda falou assim pra mim, só você com esses olhos de amor. Não é olhos de amor. É entender que o outro, ele oferece aquilo que é o melhor dele. E aí, no caso da criança, ela ofereceu o desenho que era o melhor dela. Era um monte de rabisco, uns negócios sem pé nem cabeça, mas era o que ela ofereceu. Então, veja bem, por isso que a palavra diz que um pai, uma mãe pode te rejeitar, mas eu nunca vou te rejeitar. O Senhor, ele nunca nos rejeita. Então, tentar agradá-lo, eu penso assim que muitas vezes parece que a gente está levando um desenho cheio de rabisco para Deus e falar assim, Senhor, olha, é pro Senhor, eu que fiz. E aí ele olha com aquele olhar de amor. E aí, que lindo, filha. Ai, que lindo, filho. Amei, obrigada. E aí ele pega o desenho e guarda, entende? Então é leve. Tá? Quando você tenta agradar o ser humano, falho pecador, você vai se decepcionar. E aí você vai ficar com medo de decepcionar. Se decepcionar, decepcionar o outro, tá? Uma vida de decepção e descontentamento e tristeza. Nem sempre o outro vai ter esse olhar. Existem pessoas maravilhosas na Terra, né? A gente, né, tem amigos, tem família, né? Às vezes não são todos maravilhosos, mas tem muitos que são. E aí a gente, né, às vezes tem o prazer, né, de entregar algo nosso e a pessoa, ai, que lindo, obrigado. Mas na grande maioria das vezes, gente, vocês sabem, vai ter a decepção, vai. Aí você fica com medo. Esse medo de decepcionar se torna uma carga pesada sobre você, porque você está focada em agradar o outro. Você vai ficar chateada, pode ter certeza. E tudo isso também é um pouco ou muito medo ou dificuldade de dizer não. Já falamos sobre isso também, mas faz parte das sobrecargas emocionais. Então você está carregando esse peso porque muitas vezes você não sabe dizer não. Não sabe impor limites e isso vai se acumulando. Em Gálatas 6, versículo 5 diz assim, cada um levará o seu próprio fardo. Cada um levará o seu próprio fardo. Então assim, existe um fardo que é seu. E existe um peso que não é. Por isso que Jesus falou que ele nos traz uma vida leve. É um fardo leve, é tranquilo, é uma mochilinha. Uma vez fizeram essa comparação, é uma mochilinha, né? A Camila tá falando, Angelita, muito boa a live, obrigada pelo seu tempo e conhecimento, mas eu vou precisar sair. Amém, Camila, foi um prazer ter você aqui. Mas eu vou deixar gravado e aí depois você termina de assistir, amém? Que Deus te abençoe, uma boa noite para você também. Então, olha só, mulheres que estão carregando emoções dos outros, estão carregando responsabilidade dos outros, estão carregando expectativas dos outros. Gente, a vida dela gira em torno do outro. Que absurdo! É um absurdo, né? Pois é.
A maioria de nós vivia assim, ou muitas vivem assim, carregando o outro nas costas, literalmente. Os sonhos do outro, as frustrações do outro. E esse outro, quem é o outro? Quem é o meu próximo? Quem é o outro? Quem será o outro? Gente, pode ser alguém da família, pode ser um filho, pode ser um parente, amém? Vou te deixar aqui mais uma pergunta, a gente já está encerrando. Já estamos chegando no final. Quais pesos você está carregando que Deus nunca te pediu para carregar? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes aqui para vocês. Quais são os pesos que você está carregando que Deus nunca te pediu para carregar? Ele nunca te pediu para carregar. E você está carregando. Então não tem nada a ver com Deus. Esse teu peso, ele tem a ver com você. Amém? O perigo de se acostumar com o cansaço. Muitas vezes você já se conformou. Eu tô cansada, mas a vida é assim. Ai, olha, eu já escutei muito isso. O mais perigoso não é estar cansada, porque o cansaço é normal para quem está caminhando. Agora, se acostumar com isso? Não. A própria palavra de Deus nos diz em Romanos 12:2. Não vos conformeis. Não vos conformeis com as coisas deste mundo. Não vos conformeis com a ansiedade. Não vos conformeis com a depressão. Não vos conformeis com a exaustão emocional. Não vos conformeis com a confusão mental. Não vos conformeis com o cansaço emocional. Não vos conformeis em viver sempre no limite. Que limite? É o do outro, né? Não é o seu. O outro é que está impondo limites para você. Então, muitas vezes você está se conformando com isso. Então, não se conformar também é uma questão emocional. Olha, Michele falou algo importante. Não mudamos aquilo que toleramos. Eu sempre falo aqui, eu vivo o que eu tolero, né? Você vive o que você tolera. Enquanto você tolerar, você vai viver essa perturbação, esse distúrbio. É um distúrbio, é uma disfunção. Não se conformar é uma questão de equilíbrio emocional. Deus, ele não te criou para viver sobrecarregado. Você está vivendo assim, desse jeito, ou você está sobrevivendo? O que você está vivendo, você chama de vida? Ou você chama de sobrevida? Tem que ter consciência do que está acontecendo aí dentro. O caminho para esse descanso, ele é real, ele existe, é fato. Então, olha só, descanso emocional não é parar tudo, como eu falei agora há pouco. É você literalmente arrumar a bagunça, é reorganizar o seu interior. É discernir isso, né? E aí tem 3 passos. Quem quiser anotar, anota aí. 3 passos para você, de uma vez por todas, tá? Começar a caminhar para esse descanso. Primeira coisa, reconhecer o cansaço. Então tem que reconhecer esse cansaço. Reconhecer qual é o teu cansaço. Que nem a Eliane compartilhou aqui, tristeza, angústia. Quer dizer, é o peso que ela discerniu. Ok, glória a Deus. Reconhecer o cansaço. Nomear o que está sobrecarregando. Ela nomeou. Primeiro eu tenho que reconhecer que eu tô cansada. Não, eu não aguento mais. Tô cansada. Deus! Né? Naquela hora que a gente chega para Deus e fala, Deus! Chega, não aguento mais. Estou angustiado. Isso é nomear, tá? É chegar para ele e falar. Olha, é isso que está acontecendo.
E aí se posicionar. Só que para eu me posicionar, eu preciso ter identidade. Então são 3 passos: reconhecer o cansaço, nomear esse cansaço e se posicionar. Mas para eu me posicionar, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso ter identidade. Eu preciso reconhecer, por exemplo, o que está lá em Salmos 23, versículo 2 e 3, que fala sobre, né, quando o salmista fala para Deus: refrigera a minha alma. Eu preciso de refrigério, eu preciso, Senhor. Deus, ele não apenas guia, ele não só guia, entende? Ele restaura a nossa alma, ele restaura o nosso físico, o nosso emocional, o nosso espiritual, ele restaura. Ele moe o que tiver que moer, ele permite as coisas acontecer para que a gente possa ser renovado. Ele não vai colocar vinho novo em odres velhos. Você sabe disso. Ele vai colocar vinho novo em odres novos. Precisamos ser renovados. Então ele não só guia. O que você precisa começar a mudar hoje para então viver uma vida mais leve? O quê? O que você precisa? Reconheça isso dentro de você. Você sabe. O Espírito Santo está aí e ele está te ajudando a entender essa live de hoje. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Você não precisa continuar vivendo assim. Você não precisa continuar vivendo dessa maneira. Esse cansaço, como eu falei no começo, ele é um sinal. Ele está te mostrando que algo em você precisa ser tratado. Vou deixar uma liçãozinha de casa para vocês, um exercício, tá? A escrita terapêutica, ela é sensacional, porque no momento que a gente escreve, o nosso cérebro, ele parece que ele está fazendo um exercício junto. Então você vai fazer um diário do cansaço emocional. Você vai pensar assim: nossa, parece um diário de lamúrias, né? Mas você vai escrever lá o que mais te cansou no dia. O Espírito Santo vai te mostrar nessa tua escrita o que mais te cansou no dia. Você vai escrever o que você sentiu. O que você sentiu. Você vai escrever o que você fez diante disso. Você vai se perguntar: isso é minha responsabilidade ou eu assumi isso? Você vai se questionar. Por quê? Porque aí você vai conseguir responder essas 2 questões. O que eu posso liberar e o que eu preciso reorganizar? Para você começar a liberar as responsabilidades que não são suas, tá? Eu sempre indico a questão da agenda. Eu tenho um modelo de agenda, quem quiser, tá bom? É uma agenda semanal, né? É um modelo que eu ofereço para as meninas que eu atendo, para quem me procura, tá bom? Vou deixar aqui meu WhatsApp também para vocês, né? Que é o 13996077878. Você vai me mandar mensagem nesse WhatsApp para entrar no grupo. No grupo do WhatsApp, é um grupo fechado. Eu mantenho ele muitas vezes fechado para não sobrecarregar de mensagens vocês, né? Mas eu mando lá devocional, eu mando mensagens, tá? Eu coloco as enquetes lá. Então lá é um espaço seguro para vocês. Temos lá já quase 100 mulheres que estão lá, enfim, concentradas, atentas, dispostas, disponíveis. É um grupo de mulheres extraordinárias, entende? Então, se você quer fazer parte, porque eu estou agrupando estas mulheres para a gente fazer uma reunião só entre nós lá. Então, aqui é live ao vivo e tal, eu falo, vocês escrevem, é diferente, né? Lá não, lá a gente vai abrir um momento de escuta para que todas possam tirar suas dúvidas, amém? E colocar suas questões, vai ser bem legal. Então, eu tô agrupando essas mulheres lá. Se você quer fazer parte, entra nesse grupo, me manda mensagem. Pode mandar mensagem aqui também no direct, tá bom?
Ou, enfim, pode deixar o comentário, que depois esse vídeo também vai para o YouTube, outras mulheres, para outras poderem, né, também serem alcançadas, tá bom? Se você entende que existem pessoas, outras mulheres ou até mesmo homens, tá, que precisam de um momento terapêutico. Meu esposo que criou esse site, trcoficial.com.br. Nesse site tem lá uma oportunidade de interação. Tem um assistente virtual onde você pode ali interagir um pouquinho com ele, tá? Para você entender algumas coisinhas. E aí, no momento certo, você é direcionada, ou o homem é direcionado a ser atendido pelo meu esposo. Amém? Então, é uma opção maravilhosa, tá? Que a gente compartilha aí com as pessoas para elas poderem usar. Então é um lugar seguro, não fica nada gravado, a gente não tem acesso a essa primeira, né, conversa com o assistente virtual, tá? Sem pressão, sem estresse, tá bom? E é isso. E eu quero encerrar. Vamos encerrar essa live. Eu quero fazer uma oração por você, tá? Lembrando que você não foi criada para viver cansada, esgotada, mas você foi criada para viver em paz. Fecha os seus olhos, amém? Que eu quero orar nesse momento. Vamos orar juntas, amém? Ah, Senhor, meu Deus, eterno Pai. Eu te peço, Senhor, neste momento, Senhor, que primeiramente eu quero te agradecer, Pai, porque eu creio que muitas vidas foram alcançadas. E eu creio que o Senhor vai continuar trabalhando na vida de cada uma dessas mulheres, de todos que passaram por aqui. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha de encontro a cada coração, trazendo a paz que a tua filha necessita nesta noite. Trazendo, Senhor, esse refrigério que ela busca. Trazendo, Senhor, esse alívio nessa sobrecarga da vida dela. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, porque sabemos que o inimigo se aproveita das dores emocionais para tentar aprisionar as tuas filhas, Senhor, que são verdadeiras princesas, e é como se estivessem presas em verdadeiros calabouços, em torres fortes, mas o Senhor é acima de todas essas coisas. O Senhor é que vem e derruba muralhas. O Senhor é quem vem e liberta as princesas. O Senhor é quem vem e traz o refrigério, a paz necessária. É o Senhor. É o Senhor que vem e nos fortalece. É o Senhor que vem e capacita. Ah, Pai querido, ajuda as tuas filhas a reconhecerem que elas são de verdade no Senhor. Ajuda, Senhor, as tuas princesas, as meninas dos teus olhos, a entenderem, a enxergarem, a viverem essa vida extraordinária que o Senhor tem para cada uma delas. Nós sabemos, Senhor, que nós estamos neste mundo de passagem. Nós sabemos, Pai, que não é um mar de rosas. Nós sabemos, Senhor, que existem aflições, mas que nós somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus, aleluia. Ah, papai querido, eu te peço nesta noite que as tuas filhas sejam impactadas, Senhor, por aquilo que nós falamos aqui. Que elas possam, Senhor, começar a viver o milagre da libertação, dessa sobrecarga, desse cansaço, desses fardos que elas carregam, que a grande maioria não são delas, Pai. Em nome de Jesus, dá autoridade, Senhor. Ajuda as tuas filhas a se posicionarem, Senhor, diante destes desafios. Em nome do Senhor Jesus. Ajuda, Senhor. É por isso que nós estamos aqui toda semana reunidas, Pai, para entendermos cada vez mais, para compartilharmos nossas experiências, crendo no teu milagre, crendo no teu sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu te agradeço, porque eu já posso contemplar a vitória sobre a vida das tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que chegou agora,
Depois você vai assistir, eu vou deixar gravado aqui, tá bom? Para que outras vidas sejam alcançadas também. Compartilhe, amém? Compartilhe essa mensagem, amém? Um beijo para vocês, que Deus abençoe e até a próxima live, se Deus disser que sim, amém? Fiquem na paz do Senhor.